Uma criatura como o Distortus Rex, sem dúvida alguma, deixa muitas pessoas se perguntando o porquê terem criado tal monstro. O Distortus Rex é um dinossauro que foi pensado desde o começo para ser uma anomalia, um monstro. Mas a questão é, até onde e como os pensamentos da ideia de sua criação foram longe demais? Qual foi as principais ilustrações para fazer esse monstro aterrorizante que protagonizou Jurassic World Rebirth? Hoje a gente vai falar sobre o Distortus Rex, a criatura monstruosa do filme, mas especificamente sobre o visual supostamente descartado que tem rondando por aí, por toda a internet. Vamos lá. O Distortus Rex é uma criatura que a gente viu antagonizando o filme Jurassic World, O Recomeço, como uma criatura que os cientistas temem, mas que estavam cuidando e monitorando dias após dias na ilha St. Hubert. Ou seja, criaram o Distortus Rex propositalmente. Ele foi um dos poucos ou únicos derivados que conseguiu sobreviver e chegar num tamanho consideravelmente imenso, ainda jovem. Mas o Distortus Rex, a sua aparência grotesca, sendo de uma criatura com 8 metros e 1 de altura e, claro, um tamanho descomunal para todos os terópodes carnívoros da franquia. As primeiras ideias era chamado de Deformes Rex ou Deformed Rex, rei deformado para ser mais exato, o que não muda muito. Mas Distortus Rex foi o nome final, pois se refere bastante a um rei distorcido de sua criação, moldado e antropomorfo, ou seja, completamente o oposto do que seria um Tyrannosaurus Rex verídico. Mas o Distortus, além de braços longos, uma cara curta e claramente dentes tortos e uma aparência grotesca que se lembrasse claramente um alien, é uma ação e um monstro interessante. Seu design foi pensado para ser grotesco, mas sempre temos que pensar o antes. Na internet tem tido alguns supostos visuais do Distortus Rex e que a gente vai comentar aqui. Esses visuais mostram um ser totalmente diferente, um ser que não teria braços tão longos, cara um pouco mais semelhante, mas ao mesmo tempo diferente do que a versão final. A movimentação seria mais comum como um Tyrannosaurus, mas os braços seriam igualmente maiores, não tão maiores como a versão final, mas grandes o suficiente para agarrar e possivelmente se defender. O Distortus Rex sempre foi uma criatura que deixou bastante suspensos curiosos com sua criação, mas este visual, para muitos, é o que deveria ter sido o verdadeiro Distortus, mas acabou não sendo. Esse visual curioso da criatura nos mostra que a criatura final foi apenas uma ideia para deixar ainda mais diferenciado. Podemos perceber claramente diferenças em comparação. Um tamanho provavelmente se manteria o mesmo, e sempre teve artes conceituais que lembrava muito esse visual. Essa criatura é bem diferente do que a gente imaginaria do Distortus. Para muitos, esse design deveria ter sido sim indo para o filme e claramente mostra que as pessoas têm uma preferência um pouco convergente do que foi nos mostrado oficialmente. Esse design é incrível, uma criatura assustadora e abominável deveria ter sido sim a versão final. Há claras diferenças em comparação do que antes e depois. Mas agora vamos pensar o seguinte: este monstro dominando a ilha, caçando e aterrorizando tudo que a gente viu. O visual final já é interessante, em minha opinião, e funciona com a trama. Mas este, acredito, agradaria muitos, pois pareceria mais um mutante com um Tyrannosaurus realmente, e não um alien, como muitos argumentam que é a versão final. Mas não me incomodo com isso, para ser bem sincero com vocês. O Distortus é interessantíssimo, e esse design
é mega interessante e seria muito bom de vê-lo em um possível filme, ou melhor, de imaginar essa criatura em um futuro projeto. Apesar de ser realmente interessante essa criatura e esse design, devo lhes dizer uma coisa, que para muitos pode ser até aqui decepcionante. Essa criatura não tem nada a ver com o Distortus Rex. Pois é, foi pego de surpresa, não é? Esse design é de um fã, ou melhor dizendo, de um artista de modelo oficial que até ajudou e ajustou no modelo oficial do Distortus Rex de Jurassic World Rebirth. Ou seja, o cara é modelador oficial e ele fez esse modelo só por fazer semelhante ao Distortus Rex e, ao mesmo tempo, diferente. Esse cara com certeza teve algumas inspirações, já que ele foi um cara que consultou e ajudou na produção de fazer o próprio Distortus do filme. Então, que mal teria dele pegar algumas referências para o seu próprio monstro. Essa criatura, apesar de ser muito semelhante e para muitos serem como deveria ter sido o próprio Distortus Rex, acabou sendo apenas uma criatura totalmente diferente e única para ele. Não tem nada a ver com a franquia, não tem nada a ver com o Distortus Rex, não é uma concept, não é um modelo, é apenas uma criatura própria do criador, mas sem dúvida alguma, se quisessem, poderia ter sido facilmente confundido se algum dos produtores falasse que esse era uma arte conceitual ou uma ideia conceitual para o design do Distortus. Com certeza muitos iriam acreditar, mas não é o caso. O Distortus Rex final sempre foi pensado para ser daquele jeito, pelo menos é isso que a maioria das artes conceituais nos mostram. Mas me diga aqui embaixo o que você acha, comente suas opiniões, deixe seu like. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais.